Queridos, bom dia, bom sábado para quem eu não falei ainda. Estou aqui com o Rafa. O Rafa já é um amigo, já fui diretora dele, agora a gente é só amigo, né, Rafa? Porque agora a gente não trabalha mais juntos. Trabalhou comigo ali no CCA Bom Retiro. E o Rafa, queridos, é um apaixonado pela natureza, né, Rafa? Pela natureza, pelo universo. Faz parte da sociedade criacionista, então já sabem o que vem hoje por aí, né? O Rafa é formado em Ciências Biológicas, já está na segunda graduação, está se desafiando aí para Química, né? E faz o mestrado em Educação também. É professor da rede e vai trazer hoje a mensagem para nós. Vamos aproveitar, é um prazer tê-lo aqui. Rafa está aí com a família, a esposa agora não está. Saiu com o Piazzi. Saiu, porque eles estão com um menininho de 2 anos, que nem diz ela, ô fase, né, Rafa? Que agora ele aprendeu que caminhar e correr é muito bom, não é? Ninguém mais segura agora. É isso mesmo. Mas daqui a pouco vocês vão ver aí. O menininho dele, a esposa também está conosco. Que Deus o abençoe. Amém. Que a palavra seja dele por meio de você. Obrigado. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Rever esse local que eu trabalhei por 1 ano aqui. É muito bom estar aqui agora para compartilhar um pouco sobre uma área que às vezes a gente quase não escuta falar por aí, que é o criacionismo. E pode colocar aqui a tela, por favor? Eu faço, como a professora, a Neide falou, a diretora falou, que eu faço parte da Sociedade Criacionista Brasileira. A gente tem um núcleo aqui na região de Curitiba, pega a região metropolitana também, que é o núcleo curitibano da SCB. Então a Sociedade Criacionista fica lá em Brasília e alguns anos atrás, eles desenvolveram essa ideia de criar núcleos, extensões dessa sociedade, para espalhar pelo Brasil, para que pudesse ficar mais fácil de disseminar esse conhecimento, essa área da ciência junto com a fé, né, junto com a religião, mostrando que as duas são, sim, compatíveis. Quem quiser depois pode estar seguindo o nosso Instagram, que é o principal meio que a gente usa para divulgar. Já estão convidados também para o dia 19, que vai ser um sábado, fora sábado que vem, mais um outro, que vamos ter ali em São José dos Pinhais, no Colégio Adventista do Centro, né, o principal colégio lá de São José dos Pinhais, a presença do Dr. Marcos Ebelin. Não sei se alguém aqui conhece ele. Ele é um grande defensor do criacionismo e também do design inteligente, é o presidente da Sociedade do Design Inteligente no Brasil, e uma das maiores nomes, um dos maiores nomes do mundo na área da química e também do design inteligente. Ele é um dos maiores cientistas do Brasil e estará presente, então, no sábado, dia 19, na parte da tarde, mais ou menos por volta das 4h30. Acompanha depois o núcleo ali, que vocês vão poder ter uma ideia do horário certinho. A mensagem que eu trouxe aqui para vocês, talvez é um pouco diferente do que vocês já ouviram. A gente vai falar um pouco sobre a questão dos chineses, a questão de como a Bíblia ela pode ser demonstrada nos escritos chineses, principalmente na linguagem chinesa. Nós vivemos numa época que se fala muito assim que a Bíblia não tem valor, a Bíblia é apenas um livro de histórias, ela é apenas uma ficção, principalmente se você pegar ali Gênesis 1 até o 11, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, são colocados como se fosse apenas uma história, uma lenda, e não um fato histórico concreto que aconteceu. Só que a gente pode ver, fora da Bíblia, algumas evidências. Se você tiver com a tua Bíblia, você pode, por favor, abrir ali no livro de Romanos, que já foi até aqui citado, né, que é um livro muito teológico, e que abrange muitos assuntos, inclusive também sobre a parte da criação. Romanos capítulo 1, esse é o meu texto favorito da Bíblia. Basicamente, em todos os meus tipos de palestras que eu tenho, eu acabo encaixando esse texto aqui, porque ele é muito significativo. Se você pegar ali então Romanos capítulo 1, a partir do verso 19, eu leio na Nova Versão Transformadora. Diz assim: sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe engrandeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas
e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Aqui nós vemos que os atributos de Deus, no verso 20, estão claramente visíveis para nós. Aquilo que é invisível tornou-se claramente visível. Através do quê? Das obras que foram criadas. Talvez a tua Bíblia fale assim. Então a natureza te dá uma revelação. Quando nós estudamos essa parte da teologia, a gente encontra, por exemplo, 2 tipos de revelações. Nós temos o que a gente pode chamar de uma revelação especial e uma revelação natural. A especial é justamente o que você tem na tua mão, a Bíblia. Ela é uma revelação especial de Deus. Só que se você analisar a história do mundo, você vai perceber que a Bíblia não é uma coisa que abrangeu todo o período histórico. Ela parte de um momento para cá. Os escritos ali antigos, do Antigo Testamento, e vem para os nossos dias. E os outros povos que não tiveram contato com esse livro? E os outros povos que não tiveram contato com a nação de Israel? Naquela época do Antigo Testamento. Como que ficou? Ficaram totalmente esquecidos por Deus? Ou será que eles tinham ali algo que poderia ser dado como uma revelação? A revelação natural é a própria natureza. Através da natureza a gente pode enxergar as coisas que Deus fez, o seu poder. Quando nós olhamos, por exemplo, a gente não vai entrar nesses textos, mas quem aqui talvez conhece um pouco a história ali de Gênesis do Melquisedeque? É um personagem um pouco assim, emblemático na Bíblia, meio misterioso. Ele era rei de Salém, que depois viria a ser Jerusalém, a cidade. E nós temos esse rei vindo ali para encontrar com Abraão. E ele ali presta ali um sacrifício junto com Abraão. E devolve dízimos. Abraão devolve dízimos para Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um rei de uma nação, considerada talvez assim pagã, mas pelo que a gente percebe não era. Porque ele adorava o Deus, o mesmo Deus de Abraão. E quando a gente analisa o nosso mundo, então, falando assim, Gênesis é apenas uma história que não tem nenhum fundo de realidade. A gente encontra, inclusive, líderes religiosos falando, por exemplo, que o processo de evolução, por exemplo, não contradiz o criacionismo. E eu, como biólogo, estudante dessa área por mais aí de 20 anos, eu já tenho percebido assim que evolução você não consegue conciliar com Deus. Alguns tentam fazer o que a gente chama de um evoteísmo, trazer a evolução e trazer o conceito de Deus juntos. Deus criou através do processo de evolução. Não dá, isso é impossível. Isso pode ser o tema de um outro dia. Mas ele diz ali que a interpretação é errada do Gênesis, e diz lá, Deus não é um mago. Esse negócio que Deus falou e as coisas foram surgindo, não, isso não existe. Deus não é um mágico desse jeito. É engraçado, né? Um próprio líder religioso que defenderia a Bíblia acaba dizendo algo que contradiz o próprio Gênesis, a própria Bíblia. Vamos para frente. Nós temos uma cronologia aqui que a gente precisa ficar um pouco atento. Quando a gente olha para a cronologia, o dilúvio universal aconteceu por volta do ano 2611 a.C. A Torre de Babel, então, por volta do ano 2420 a.C. A criação da escrita chinesa, aí que é uma coisa para a gente tomar atenção, no ano 2400. Então, se a gente considera, o que houve na Torre de Babel? Vamos lá, participação de vocês aí. Sou professor, eu gosto de... A confusão das línguas. Antes era um idioma só, e ali, então, Deus resolve confundir todos os idiomas, e agora os povos começaram a se juntar de acordo com aquilo que eles entendiam, né? Se um entendia com o outro, vamos ficar junto, que a gente se entende, que aquele outro ali a gente não está entendendo nada. E ali, então, começaram a se espalhar pela terra. E isso, 20 anos depois desse evento, basicamente ali a escrita chinesa vem à tona. O povo chinês é um povo interessante porque eles têm uma cultura, uma história ininterrupta de basicamente aí 4.000 e poucos anos. É uma história realmente completa. A gente tem evidências históricas muito antigas desse povo. Abraão, para você ter uma ideia, que é citado então na Bíblia, ele veio ali por volta do ano 2166. Moisés, 1500 a.C. Bem, quem que escreveu o Gênesis? Moisés. Então quer dizer que a história que nós temos escrita em Gênesis, ela veio a ser escrita por volta ali do ano do 1500 e pouquinho até 1400, por volta dessa época. E aí você percebe que a escrita chinesa veio basicamente 1000 anos antes de Moisés. Isso é um dado interessante para a gente poder colocar na nossa cabeça
durante o estudo. Confúcio, que é um personagem importante e famoso na cultura chinesa, veio por volta do ano 500 e pouquinho antes de Cristo. Depois tem o nascimento de Jesus, que a gente coloca entre o ano 13 e 5 antes de Cristo, e aí o budismo entra na China no ano 68 depois de Cristo. Por que essas datas acabam sendo interessantes? Quando a gente analisa, por exemplo, as 3 principais religiões da China atual, a gente vai perceber que elas chegaram no país cerca de 2.500 anos atrás, com Confúcio, por exemplo. Só que eu acabei de mencionar que a história chinesa tem mais de 4.000 anos. Então quer dizer que de 4.000 anos, 2.500 anos, você tem essas 3 religiões principais: o taoísmo, o confucionismo e o budismo. São as principais. Só que tem uma pergunta: como que era a religião deles antes do ano 500 antes de Cristo? Então, para trás disso tudo, antes desse povo chegar com essa ideia, com essas ideologias, como era a religião da China antiga? Tem como descobrir? Será que a gente consegue saber disso? Tem. Por exemplo, quando a gente pega uma enciclopédia de religião e ética, que diz que a primeira referência a qualquer tipo de crença religiosa da história chinesa, eles vão especificar apenas um ser, chamado Shangdi, como o único objeto dessa fé. Em outras palavras, os chineses, antes do ano 500 a.C., eles eram monoteístas. Eles adoravam apenas um Deus. E onde nós temos essas informações? De onde nós tiramos? Vocês estão vendo essa imagem. O que vocês acham que é essa imagem aí? O que seria esse objeto aí com essa escrita? Que tipo de material? Pedra? Talvez um barro aí com mais areia, talvez? São ossos. Eles escreviam em ossos. As primeiras escritas chinesas nós temos justamente em ossos de animais. E ali isso aqui foi preservado, são achados arqueológicos fantásticos. E nesses primeiros achados, nós temos ali sendo revelado que eles adoravam apenas um ser chamado de Shangdi. Essa não é a pronúncia correta. Eu estou segurando a pronúncia aqui para o próximo slide, a gente vai ver depois, que ela é bem interessante. Mas se a gente olhar ali a escrita, a gente poderia falar assim: Shangdi, se você pegar aqui os ideogramas, né, são esses símbolos, bem comum na escrita oriental, você tem o primeiro ideograma, né, começa da direita para a esquerda, é chamado de imperador. Então Shangdi, ele é considerado um imperador. E esse imperador, ele era celestial, ou seja, o imperador dos céus. Ele habitava nos céus. Esse imperador celestial, algumas coisas são interessantes, que não se usava nenhum tipo de imagem para retratá-lo, nenhum tipo de ídolo para retratá-lo. Ele não era adorado através de imagem. E a pronúncia desse nome, de acordo com os especialistas na linguagem, existe um idioma hoje ainda, que é o cantonês, que ainda sobrevive na região ali, não é tão falado, mas os especialistas acreditam que o cantonês, ele é o mais próximo do idioma chinês antigo. E a pronúncia desse nome Shangdi seria mais próximo de Shaddai. Shaddai. Alguém consegue fazer associação com alguma coisa? É o Shaddai, que nós temos na Bíblia, os israelitas. É o Shaddai. E a pronúncia seria Shaddai. É retratado que esse Deus, chamado Shaddai, ele era adorado todo ano num sacrifício que era feito anualmente, conhecido como o sacrifício da fronteira. Até hoje, se você for visitar Beijing, na China, você pode visitar esse templo aqui, que é o templo de Shaddai. Shaddai foi adorado na China por muito tempo. Teve ali alguns probleminhas que eu já menciono, mas por volta de 1920 foi totalmente proibido, porque daí o comunismo entrou na China e aí bloqueou tudo, não podia ter mais religião que não fosse a que o Estado preservava. Dentro desse templo, é difícil encontrar algumas imagens disso na internet, todas estão licenciadas. Mas quando você analisa lá dentro, não tem nenhum tipo de imagem, não tem figuras, e você sabe que a cultura chinesa é muita coisa mitológica, tem muitos seres, dragões, é muita coisa de informação visual.
Só que aqui dentro você não tem imagem, você não tem ídolos, você não tem nada, não tem estátua, não tem nada. A única coisa que você encontra lá dentro é uma inscrição em azul. Aqui eu poderia até falar de outra coisa que tem a ver com azul, mas esquece, deixa para um outro momento. Mas você vai encontrar escrito o imperador dos céus, a mais alta autoridade. É isso que eles consideravam. O único que podia prestar sacrifício para esse Deus era o imperador chinês. Ele era colocado como se fosse o sacerdote, o sumo sacerdote. Somente o imperador poderia prestar um culto a esse Deus de forma ali anual. Era pegado um animal, uma ovelha ou um touro. Esse animal deveria ser puro, sem manchas, sem defeitos. Era no inverno que isso acontecia. O imperador ia de roupas totalmente simples, descalço na neve, totalmente uma forma de humilhação. E esse sacrifício era feito para quê? Para pedir perdão pelos pecados do povo. O imperador era o representante aqui na terra para o povo chinês, para que esse Deus, Shaddai, pudesse perdoar esse povo. Consegue ter relação, né? Consegue ver a relação? É incrível isso. É uma relação que é antes da história que a gente conhece, dessa história que eu estou mencionando aqui, dos judeus, dos israelitas, é muito antes deles surgirem aqui na terra e fazerem tudo que a gente sabe que eles fizeram, através dos sacrifícios. E Shaddai, então, foi adorado por algum tempo. Nós encontramos nessas inscrições algumas coisas interessantes. Olha só esse texto. Aquele que olhais e não vedes, chama-se J. O que escutais e não ouvis, chama-se H. O que vossa mão busca e não pode tocar, chama-se V. São 3 seres incompreensíveis, que não formam mais do que um. O primeiro não é mais brilhante, o último não é mais escuro. Aqui nós vemos uma questão de um radical, esse JHV, que forma um radical chinês, que significa manifestação, aquele que se manifesta, aquele que se faz conhecido do povo. E olha que outra coisa interessante, né? São 3 seres incompreensíveis, que não formam mais do que um. O que é isso? Qual o nome que nós damos para esse conceito? Trindade. Os chineses adoravam um Deus triuno. Eles consideravam que Shaddai era um Deus de 3 seres, que era incompreensível isso. E até hoje a gente fala que é incompreensível, mas que não formam mais do que um. Um não é maior que o outro, todos são iguais. Eles tinham uma noção da Trindade, mesmo antes de nós termos isso escrito, revelado para nós. E se você pegar essas letras, que transliterado para o nosso português, né? Nossa, o que aconteceu aqui? Aconteceu um acidente aí. Puder voltar para o slide que estava? É o número 9 o slide. Essas letras, J, H e V, lembra também um nome que nós vemos na Bíblia, Yahvé, né? O nome de Deus colocado na Bíblia. Quando você analisa essas escritas chinesas, você vai encontrar também alguns atributos que Shaddai tinha. Esses atributos, ele vai voltar ali. Pode deixar que eu passo aqui agora. Ou não. Passa aí, por favor. Pode deixar no 10 daí. Mais um. Esses atributos que vocês estão vendo, soberano, onipresente, fiel, justo, infinito, santo, piedoso, imutável, onisciente, onipotente, bondoso, são todos atributos que você encontra na escrita chinesa para Shaddai. E é interessante que esses mesmos atributos nós encontramos na nossa Bíblia para o nosso Deus. E esses atributos, talvez o maior deles que eles tinham para esse Deus, era o atributo de Deus Criador. Shaddai era o Criador. E quando a gente analisa algumas orações, por exemplo, no princípio, há muito tempo, havia um grande caos, sem forma e escuro. Os 5 elementos, que são os 5 planetas que são visíveis a olho nu, não tinham começado a girar, nem o sol, a lua a brilhar. Tu, ó soberano espiritual, Shaddai, primeiro dividiste as partes mais grosseiras das mais puras. Dá a impressão que a gente está lendo, por exemplo, o quê?
Gênesis 1, tá? De 1 em diante ali numa outra versão, a versão chinesa. E é justamente isso, eles estavam relatando a criação. E é muito parecido com o nosso texto do hebraico, que a Bíblia foi escrita para nós no Gênesis 1. Eles continuam: tu fizeste o céu, tu fizeste a terra, tu fizeste o homem, em ti todas as coisas com o seu poder de reprodução tiveram a sua origem. Muito parecido com os nossos textos na Bíblia hebraica. Mais um: quando Shaddai, o Senhor, ordenou, ele chamou à existência os céus, a terra e o homem. Entre o céu e a terra, ele colocou separadamente e em ordem os homens e as coisas, todos cobertos pelos céus. Mais um texto que demonstra essa questão de Deus, né, que nós conhecemos de Deus, que os chineses também tinham esse conhecimento. Esse texto, por exemplo, aqui, que Deus, ele chamou à existência os céus pela sua palavra, e aí contradiz aquele líder religioso que a gente viu no começo, que falando que Deus não é um mago que fala e as coisas vêm à existência. É isso que a reportagem vai trabalhar. Deus não fala e as coisas aparecem. Não foi assim que Deus fez as coisas. Mas espera aí, a própria Bíblia fala isso. Por exemplo, se você pegar o livro de Salmos 33, fala o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todo o seu exército. Porque ele disse e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo existiu. A própria Bíblia confirma a forma que Deus criou. Foi pela sua própria palavra. Ele apenas falou e as coisas vieram à existência. Os chineses ainda escreveram para nós aí, que ficou registrado, né? Tu garantiste, ó Di, que nos ouvirás, porque tu olhas para nós como um pai, e eu, teu filho insensato e desluzido, sou incapaz de expressar meus devidos sentimentos. Esse texto, ele é muito interessante, porque ele mostra que esse Deus que eles adoravam, eles viam esse Deus como se fosse um pai. Isso não é comum. Se você analisar qualquer religião do mundo, tirando o cristianismo, deixa o cristianismo de fora, em nenhuma outra religião, você não irá encontrar os adeptos considerando aquele Deus, aquele objeto de culto, como pai. Não vai. Por exemplo, os muçulmanos, eles consideram você chamar Deus de pai uma blasfêmia. É uma blasfêmia terrível. Nós não somos filhos desse Deus. Mas é engraçado, nós, cristãos, chamamos de Deus de pai, né? Abba pai, né? Como se fosse um paizinho até. E os chineses também tinham esse mesmo conceito. Deus é como um pai, e nós somos os seus filhos. Todas as numerosas tribos dos seres vivos devem suas origens ao teu favor. Todos os seres humanos e todas as coisas se abrigam no paraíso do teu amor, ó Di. Todos os seres vivos são dependentes da tua bondade. Mas quem há que saiba de quem vêm todas as bênçãos? Somente tu, Senhor, és o verdadeiro Pai de todas as coisas. É impossível medir a tua bondade. Isso lembra um pouco Isaías 64, verso 8. Depois você pode conferir na tua Bíblia. E talvez um texto mais emblemático é esse daqui. Como o oleiro, tu fizeste todos os seres vivos. Ele, Shaddai, firma para sempre o alto céu e estabelece a sólida terra. O seu governo é eterno. Essa referência é incrível, porque nós também temos na Bíblia falando que Deus é um oleiro e nós somos o barro. E ali ele constrói o vaso. Quando a gente analisa tudo isso, e a gente parte agora para isso daqui, que é o tema central nosso, que são as imagens, os ideogramas. Na verdade, isso que você está vendo são pictogramas. Esse foi a primeira forma de escrever que os chineses desenvolveram. O problema é que pictograma, ele é uma coisa muito concreta. Ele serve para aquilo que a gente vê na natureza. Então, por exemplo, você tem aqui a árvore, é isso que você vê, a árvore na natureza, e aí eles foram desenhando o que nós chegamos hoje, por exemplo, ao pictograma da árvore. Então você tem aqui essa linha, que é a terra, o solo, as raízes dessa árvore e o tronco dela. Então é uma coisa visual, realmente, algo que é concreto você consegue. Só que os pictogramas têm um problema.
como que você consegue agora expressar conceitos abstratos, sentimentos? Como que você vai expressar? Não dá. Hoje até que nós, por exemplo, desenvolvemos os smiles, né? As figurinhas lá, com um sorrisinho e tudo mais, que expressam alguns sentimentos. Mas eles não tinham essa ideia. Os pictogramas eram insuficientes. Por isso que eles chegaram, então, nos ideogramas, como se expressasse uma ideia. E aqui você vai ver o seguinte: esses ideogramas, muitas vezes eles são junções de pictogramas. Diz que se um chinês quer ser versado na sua escrita, ele precisa pelo menos dominar a escrita e conhecer, identificar, pelo menos cerca de 5.000 ideogramas. São mais de 20.000 na escrita. Ele tem que conhecer pelo menos 5.000. Aí ele vai ser bem versado na sua escrita. Então aqui você junta pictogramas para formar coisas que são mais abstratas, como felicidade, compaixão, beleza. E é justamente nesses ideogramas que nós vamos encontrar o exemplo do relato da criação dentro do Gênesis chinês. Quando você analisa a criação de um idioma, de uma escrita, precisa ser baseado em algo que seja fácil para poder identificar, algo que possa ser conhecido de todos. E os chineses usaram de uma história, que provavelmente era conhecida de todo o povo, porque isso facilitaria o aprendizado dessa escrita. Por exemplo, vamos para o primeiro exemplo aqui. A palavra migrar, está aqui então, essa seria a nossa palavra, migrar. Ela é formada pela junção de 4 outros desenhos. Então você tem ali a palavra grande, divisão, oeste e passeio. Faz sentido? Bem, migração é um passeio, não é? Uma caminhada, uma distância que vai ser percorrida. Grande, tem a ver. Mas por que colocar oeste e divisão? Faz sentido colocar essas palavras dentro da palavra migração, migrar? Bem, se você analisar o mapa, a China está ali, aqui você tem o Iraque. O que ficava ali no Iraque mesmo? A Torre de Babel, é na região do Iraque. Foi um grande passeio, não foi? Por causa do quê? De uma divisão que aconteceu ali, do idioma. E a partir do oeste, eles foram então para o leste. Olha como que faz sentido a palavra migrar agora. Porque eles saíram de uma região que ficava ao oeste. E isso foi por causa de uma grande divisão, uma divisão do idioma. Isso gerou um grande passeio, por assim dizer, né? Agora, mais uma palavra, a palavra falar. Ela tem a ver com pó, boca, respiração, que a gente pode também traduzir como pessoa, porque uma pessoa tem uma boca, lógico, e respira, e logicamente um ser vivo. Para o chinês aprender então a sua escrita ali de falar, juntou então pó, boca, vivo. Qual foi o primeiro ser vivo que a gente considera que falou? Quem? Adão. O primeiro ser vivo criado que falou foi Adão. E de onde que Adão veio? Do pó. E ali ele passou a ser um ser vivo, através da boca, respiração. Até a gente pode colocar o fôlego de vida aqui. A palavra criar, você pega falar e caminhar. E esse ser vivo, criado, falante, ele passa a caminhar e agora tem a capacidade também de criar. Tem toda essa capacidade criativa. E começo, nada mais é do que você colocar 2 pessoas, né? 2 seres humanos, juntos. Então você tem começo, e esse começo está conectado com 2 pessoas. Bem, o começo da raça humana foi com 2 pessoas, Adão e Eva. Só um detalhe, mas está falando de Adão e Eva, isso aí é uma coisa que não dá para comprovar e tal. Gente, o evolucionismo, que é outra forma de você tentar explicar as origens, eles também têm o seu Adão e a sua Eva, tá? Eles não gostam de ficar falando nesse assunto, mas existe a primeira mulher e existe o primeiro homem, e que é o pai de toda a humanidade. Mas isso nunca se cita por aí, porque não fica muito legal, porque é muito parecido com Adão e Eva. Então eles meio que ignoram, mas eles também têm o seu Adão e sua Eva. A palavra primeiro,
Quem foi o primeiro homem? O chinês está lá querendo aprender a escrever a palavra primeiro. Vamos criar uma forma de associar isso a alguma coisa. Então lembre do primeiro homem. Então você vai conseguir lembrar da palavra primeiro. Bem, quem foi o primeiro? O primeiro homem, que veio da onde? Do pó, que tornou-se um ser vivo. Foi o primeiro ser humano, surgido do pó, a tornar-se um ser vivo. Oeste, que a gente viu agora há pouco, olha o que forma a palavra oeste. Faz sentido você colocar, por exemplo, a palavra jardim fechado dentro da palavra oeste? Faz lógica? Tem lógica? Não tem lógica. Não tem sentido. A palavra oeste. Bem, o que ficava ao oeste deles? O Éden. O jardim do Éden. Que era um jardim que era fechado. Quando o homem foi expulso, aquilo ali ficou fechado. Ficou um tempo aqui ainda na terra. Depois Deus retira esse jardim. Mas ele ficou fechado por um tempo. E esse jardim é onde existia o primeiro homem. Um homem. Se você ignorar a história bíblica de Gênesis, isso daqui faz sentido? Faz sentido? Não faz sentido. Eles tinham que ter um conhecimento comum dessa história, antes mesmo dela ser registrada nos livros para nós. Querer, desejar. Olha só essa palavra. Querer e desejar. Uma mulher que estava no oeste. Em outras palavras, uma mulher que se encontrava dentro de um jardim fechado. E essa mulher, ela desejou, ela quis algo. Bem, querer e desejar, o que isso tem a ver com mulher? O homem também deseja as coisas. Mas, se você então lembra que Eva, ela desejou o fruto proibido, aí essa palavra ela toma um sentido muito grande. E justamente a palavra proibido, você tem ali duas árvores e uma ordem sobre elas. Então a palavra proibido para o chinês, ela era composta então de uma ordem, onde envolvia duas árvores. Duas árvores, quais são essas árvores? A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Deus colocou uma proibição, colocou uma ordem. Dessa árvore você não pode comer. O homem foi lá e comeu, pecou. Foi expulso. E foi expulso e o jardim foi fechado justamente porque tinha uma outra ordem. Não deixar o homem comer da árvore da vida. Proibição. Como que eles tinham essa noção? A cobiça nada mais é do que duas árvores e mulher. A mulher cobiçou o fruto dessa árvore. Provavelmente, a gente não está baseado na Bíblia aqui agora, mas provavelmente o homem também cobiçou o fruto da árvore da vida. Quando ele começa a ver as coisas tudo indo para mal e pior, eles também devem ter desejado, cobiçado esse fruto. A palavra fruta aqui está invertido, ela também significa árvores e jardim. E um jardim também que é fechado. Então a fruta provavelmente se refere à principal fruta, que a gente não sabe qual é, que fez o homem cair em pecado. E a história continua. Diabo, Satanás, ela é feita então de uma pessoa num jardim fechado, que está em segredo, trazendo ali uma emoção, por exemplo. Esse seria a palavra Satanás. E se você analisar a palavra tentação ou tentador, nada mais é do que diabo, que está escondido, cobertura, no sentido de escondido, em duas árvores, numa das árvores, das duas árvores principais. Isso é o tentador, essa é a tentação, ele está escondido ali. E nudez? Agora o negócio complica, né? Qual a lógica de você colocar nudez, colocar homem e fruta? Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Mas, para a palavra nudez, na escrita chinesa, era justamente você colocar o homem com a fruta. Que quando o homem come essa fruta, ele agora se vê nu, perdeu a glória de Deus. Já estamos chegando no final. Você percebe que a história de Gênesis 1 já foi para 1, já foi para o 2, já estamos ali na queda do homem. Agora nós encontramos a dor que o homem teve, porque ele pegou um pedaço de uma dessas duas árvores. Então, um pedaço mais duas árvores forma dor. Tristeza. O homem agora viu que as coisas começaram
a perecer, as folhas a caírem, os animais a sofrerem, ele é sofredor, as coisas começaram a envelhecer, tornar-se antiga, as ervas daninhas começaram a tomar conta agora do jardim, começaram a tomar conta da terra, o homem agora tinha que lavrar essa terra, trabalhar com essa terra, ter mais trabalho, e isso também gera uma maldição, né? A maldição, por exemplo, boca mais irmão mais velho. Qual história que é essa daqui? Caim e Abel. A maldição foi colocada sobre o irmão mais velho, por ter assassinado. E aí nós chegamos na história do dilúvio. Eles também registraram algo que tem a ver com o dilúvio. Navio, para um chinês, naquela época, ele pensou num barco com 8 bocas, com 8 pessoas. Aí você pensa, mas espera aí, por que 8 pessoas? Ah não, porque talvez o barco chinês só caberia 8 pessoas, era um barquinho pequenininho. Bem, a história é muito interessante, porque a gente encontra as coisas. E nós encontramos já achados arqueológicos dos navios chineses. E esses navios, eles eram maiores que as caravelas dos portugueses e espanhóis. Eram gigantes. Na verdade, não sei se alguém sabe disso aqui. Alguém que é da área de história? Já ouviu falar que os chineses que descobriram a América do Sul? Sabiam disso? Não foram os portugueses, os espanhóis, os holandeses, foram os chineses. Aqui em Santa Catarina, ali na região de Florianópolis, em algumas praias tem algumas pedras com inscrições chinesas, datadas bem antes de 1500. Tem até um museuzinho ali em Florianópolis, salvo engano, que eu já ouvi falar que tem sobre essa história. Só que o que os relatos históricos relatam é o seguinte, que era muito longe para os chineses poder espalhar e colonizar uma coisa tão longe deles. Resolveram focar só no continente deles. E não vieram para cá. Mas eles descobriram, antes dos portugueses e os espanhóis. Fenícios também, nós temos registros de fenícios ali, Mesopotâmia, que também vieram para cá. Alguns até falam que saíram daqui e foram para lá, né? Alguns falam. Então nós temos alguns indícios interessantes. Quando você pega... Fala. Espera aí, eu não estou te ouvindo, deixa eu descer aqui. Fala no microfone. Mas acho que as pessoas acharam no Brasil aqui uma bandeira do Brasil antes da bandeira do Brasil. Ah, é? Essa eu não conheço, não. Aonde que foi isso aí? Amazonas? Interessante, cara. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Depois passa mais detalhes aí. Então, os barcos eram muito maiores. Não era só 8 pessoas. Mas, se você analisa uma história que tem 8 pessoas, Noé, esposa, 3 filhos, 3 noras. 8 pessoas. E a palavra total tem a ver com isso. Qual que era o total da raça humana pós-dilúvio? Eram 8 pessoas unidas sobre a terra. Você tem 8 pessoas unidas sobre a terra. É isso que restou após o dilúvio. E a palavra dilúvio é o quê? Total e água. Porque o dilúvio, diferente de alguns falam por aí, o dilúvio cobriu toda a terra. Nós temos evidências geológicas disso em todo o planeta. Não dá para você falar que não teve uma catástrofe global. Tivemos, e os chineses têm essa noção, que a água cobriu totalmente. Pessoal, depois os slides estão lá, se vocês quiserem, tá? Podem pegar lá sem nenhum problema. E aí nós chegamos na parte final desse estudo. Teria muito mais coisas para trazer aqui. Se você quiser se aprofundar nesse estudo, procure a Sociedade Criacionista Brasileira. Lá tem basicamente uns 3 livros sobre eles. Tá? Os mistérios que Confúcio não resolveu, descobertas de Gênesis na escrita chinesa. Eu leio muito de livro, mas eu não consigo guardar nome de livro, então eu tenho um probleminha com nomes. Mas dentro da Sociedade Criacionista você vai conseguir procurar esses livros lá. A palavra eu, ou nós, ela é formada por mão e mais lança. Meio estranho. Lança, mão, para formar nós, eu. Se a gente olhar uma outra palavra que vai juntar isso, você tem a palavra justificado, que é ovelha, mais mão, mais lança. Resumindo, justificado pode ser ovelha, mais nós, mais eu. Em outras palavras, nós só somos justificados
se nós estivermos debaixo de quem? Da ovelha. Só que essa ovelha precisou ser o quê? Sacrificada. Os chineses tinham uma noção do que viria a acontecer. Se você conhece alguns textos bíblicos, você vai encontrar que o plano da salvação já estava definido desde quando? Desde a criação do mundo. Já sabiam que iria acontecer. Já saberia que precisaria vir um ser, Deus na forma humana, para morrer pelos pecados. E se você lembra ali do episódio de quando João Batista vê Jesus chegando, e ele aponta para Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus. Os chineses só obtinham o perdão desse Deus, Shaddai, quando eles sacrificavam uma ovelha, e a ovelha tinha que ser pura, ela não podia ter defeitos, e assim eles alcançavam a justificação. É incrível como que Deus, Ele fez para revelar ao mundo. Esse é um conhecimento completo. Quando você analisa o que Paulo escreveu lá em Atos, Lucas, você vai encontrar o seguinte: vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados, ou seja, nos chineses e de outros povos mais, nos tempos passados, deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, cada um no seu caminho. Deus não se revelou a eles diretamente, não mandou ninguém para lá, mas, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Os povos antigos, eles têm o conhecimento. Se a gente analisar os povos pagãos, que tem lá diversos deuses, você sempre vai encontrar que um Deus é o Deus principal. E o Deus principal também é o Deus criador. Se você pegar os hindus, você sabe quantos deuses os hindus têm? Passa de 20 milhões. É mais de 20 milhões de deuses. Eu gosto de brincar assim, com todo respeito, lógico, mas assim, se mexeu lá, virou Deus. Quase tudo é Deus. Mais de 20 milhões. Só que o principal, Brahma, ele é o Deus principal. Tem muitos, mas um é principal, e é o Criador. Você pega Zeus, colocado como panteão grego, você pega todos os outros povos, das mitologias, sempre tem vários deuses, tem um Deus principal. E existem vários autores, vários estudiosos que afirmam o seguinte, que todas as nações, antes de serem politeístas, elas eram monoteístas. Talvez você se pergunte, mas por que os chineses não adoram esse Deus até hoje? Ali por volta de quando Confúcio chegou na China, os amigos do rei, os conselheiros, tiveram uma genial ideia. Falaram: imperador, somente tu és digno de adorar esse Deus. As pessoas não podem mais adorá-lo. Todo mundo adorava, as pessoas adoravam. Só que foram lá e falaram: não, só o Senhor. E o imperador gostou da ideia, falou: não, só eu. E tirou isso do povo. Bem, nós temos uma necessidade de adoração. Se você não adora a Deus, você vai acabar adorando alguma outra coisa. Dinheiro, talvez o teu emprego, uma pessoa querida, um objeto, alguma coisa. Nós temos essa necessidade. E as pessoas se viram agora sem poder exercer a sua adoração. E aí, combinando com tudo isso, nesse cenário, começa o confucionismo a chegar na China. E encontrou um terreno fértil entre a população, que queria adorar algo. E o conhecimento de Deus foi começado a ser esquecido ali. Resistiu até 1920, com o templo, ainda era usado. Depois foi totalmente abandonado. Hoje, os missionários que vão para a China usam esse tipo de conhecimento para chegar aos chineses. Falar: vocês, lá no passado, adoravam o verdadeiro Deus. E está aqui as evidências que você adorava o verdadeiro Deus, mostrando esses conceitos todos. Quando os cristãos chegaram na China, eles não foram tão espertos. Eles não quiseram usar esse nome, Shaddai. Eles quiseram trazer o nome de Deus para eles. Os cristãos que foram para a Coreia do Sul foram mais espertos. Também na Coreia do Sul tem outro nome, que é o Deus principal, que é o Deus nosso. E os cristãos que chegaram tiveram essa ideia: vamos usar esse nome. Oi, vem aqui. E eles usaram o nome que os coreanos usavam. O que aconteceu? A Coreia é um dos grandes países cristãos. Tem muitos cristãos na Coreia do Sul. Igrejas de 20 mil membros, por exemplo, lá. Megas igrejas. E na China tem todo esse problema que nós temos hoje.
É isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu pegar no colo aqui. É isso que eu queria trazer para vocês, de que assim como a gente acreditar em Gênesis, né? Assim como a gente acreditar que Deus é o Criador das coisas. Vamos, oração? Vamos orar? Pega o carro aqui. Mamãe vai pegar o carro. Vamos fazer Papai do Céu? Papai do Céu, vamos orar. Oração. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, pela mensagem que aqui tivemos, o estudo. Obrigado por nos darmos a certeza que adoramos um ser que realmente existe. Podemos confiar plenamente na Tua palavra, ela traz a verdade para nós nos tempos de hoje. E obrigado por ter preservado evidências da existência desses povos antigos que trouxeram para nós hoje a ideia de que eles adoravam já a Ti desde muito tempo antes da Bíblia ser escrita. Obrigado porque nós podemos ficar firmados na Tua palavra, não por uma fé cega, mas sim por uma fé racional que consegue sim trazer evidências para nos apoiar. Que possamos levar essa mensagem também para as outras pessoas, ajudar aqueles que ainda talvez duvidem de Ti a encontrar a verdade na Sua santa palavra. Abençoe esse lugar, essa igreja, essas pessoas, as famílias que estão aqui, que elas possam contar com a Tua bênção, a Tua proteção e ajudar nos seus problemas individuais, que alguns talvez estão enfrentando. Que o Senhor possa ajudá-los naquilo que precisam. Eu te pedimos, te agradeço em nome de Jesus. Amém.